nono ano. Então, na aula de hoje, vou falar de um tema bem específico, né, na ditadura militar brasileira, que foi a censura. Então, pessoal, a gente vai ter algumas leis, né? Então, houve o golpe. Hoje a gente está usando mais a palavra civil-militar de 64, né? Por que golpe civil-militar? Porque, como eu falei, não foram somente militares, né? O Exército, a Força Aérea Brasileira e a Marinha, que participaram do golpe. Eles foram muito importantes. Eles que vão governar o Brasil aí durante mais de 2 décadas, mas muitos empresários, né? Muitas instituições do Brasil, a OAB, a Igreja Católica, apoiaram o golpe e a ditadura no começo. Esses mesmos grupos, galera, o Carlos Lacerda, a Igreja Católica, a OAB, que apoiou o começo da ditadura, né? 20 anos depois, estavam envolvidos num movimento chamado Diretas Já, que pedia a eleição direta para presidente e queria o fim da ditadura, né? Então, o próprio povo que pediu o início da ditadura vai ser boa parte do povo aí que vai pedir pelo final da ditadura 20 anos depois. Como eu falei, toda a ditadura, né? Ela começa mais ou menos bem, dá para enganar o povo, dá para pegar muita grana emprestada, manter o emprego e coisa do tipo. Só que com o tempo ela começa a ruir, a verdade começa a aparecer, a censura é furada, né, galera? E a galera consegue divulgar suas ideias e acabar com a ditadura, né? Como eu comentei também, ditadura, galera, é um sinônimo de subdesenvolvimento. Por exemplo, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Nova Zelândia, os países Noruega, Finlândia, eles nunca tiveram ditaduras. Então, apesar de tudo, sempre mantiveram, né, a democracia, tá? Então a gente vai ter lei, galera, de imprensa de 1967, que já impõe um princípio de ditadura, de censura. E em 1970 a gente tem uma lei chamada Leila Diniz, que era uma artista tal, que pousou de biquíni grávida, que foi um escândalo na época, né? E que o governo aproveita o momento, a galera indignada, onde já se viu uma mulher grávida pousar de biquíni e tal, e baixam a lei Leila Diniz, que acaba aí impondo mesmo a censura prévia. Aquilo que eu comentei, galera, censura prévia é tudo que você vai produzir, você tem que submeter ao governo antes para ele aprovar ou não. Se colocar, isso aqui é um site do próprio governo federal, né, galera? Que fala aí da ditadura militar. Fala, por exemplo, de pessoas que foram torturadas, tal, e dão depoimento. Fala do ato institucional 5, que foi aquele que fechou o Congresso e virou mesmo a ditadura, né? Fala da censura nos meios de comunicação, que é o que a gente está vendo aqui. Fala dos exilados. O que era exilado? Gente que fugiu ou que foi obrigada, foi expulsa do Brasil durante a ditadura militar, tá? Então, isso era... Como eu falei, galera, os artistas encontravam várias formas de tentar acabar com a ditadura, né? Um dos principais artistas da época, galera, era o Enfio. Então, o Enfio era esse cara aqui, o irmão do Herbert de Souza, né? Que ele fez muitas charges aí e tal, e por isso que acabou pagando aí com a própria vida, né? Por ter criticado o governo, né? Então, uma manifestação, queremos votar, queremos o fim da ditadura, direta já, tal, e o militar ali falando, voltem para suas casas, o povo é ilegal, né? Então ele fez, era um dos cartunistas aí, tinha um jornal, galera, que eles publicavam também chamado Pasquim, do Ziraldo, o mesmo Ziraldo lá do Menino Maluquinho, né? Que criticava bastante aí os esquadrões da morte, a do governo militar e coisa e tal. Essa aqui é a Leila Diniz que eu falei, ó. Que aí veio a lei Leila Diniz colocando a censura aí em todo o Brasil, tá? E algo bacana, galera, a música que eu falei pra vocês, né, que depois foi vetada, ó, proibida, né? Então a música do Chico Buarque, por exemplo, parece que fala de um cálice sagrado, você lendo e tal. Ó, como beber dessa bebida amarga, tragar a dor e engolir a labuta, o trabalho. Mesmo calada, a boca resta o peito, batendo o coração, lutando, né?
silêncio na cidade não se escuta. O cara sendo torturado lá em algum lugar bem escondido, né? De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, filho da mesmo, né? Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Aí, pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Então tá falando, na verdade, né, galera, da censura que existia, mas conseguia burlar, né? Até o Raul Seixas, por exemplo, essa música que parece infantil, né? Plut, plat, zum, não vai a lugar nenhum. Tá falando também, de certa forma, da ditadura, é uma crítica, né? Então, opa, cadê a música aqui? Colocou outra, Carimbador Maluco, aqui, ó. Então parem, antes vocês pensam que vão, a criança queria viajar e tal e não permite, né? Aí para conseguir sair do país, tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Para a lua taxa alta, para o sol identidade. Então é preciso o meu carimbo, autorização do governo, dando sim, 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 sim. Então existem várias músicas, pessoal, da ditadura que passaram pela censura, né? E muitas foram censuradas, né? A mais famosa é uma do Geraldo Vandré, chamada Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, né? Ó, que é aquela caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. E aí ele vai criticando, né, galera, a ditadura militar. Isso aqui virou um hino de quem era contra a ditadura militar, né? Aquele meu tio que eu comentei, que não é meu tio, né? O Ricardo Dias, ele cantou essa música, galera, no intervalo do almoço dele na fábrica. Aqui da Cimaf, aquela fábrica bem do lado ali do Colégio Vida, na João Batista. E aí o patrão dele deu-lhe uma carcada. Meu, você não pode cantar essa música não, que é de comunista e coisa do tipo, né? Então foi uma época que a arte brasileira aí, encontrando uma forma, burlou muito a censura, né? A Folha de São Paulo, que eu comentei, que colocava lá receita de bolo, poema, né? E tem um outro negócio, galera, que eu entrevistei uma vez alguns artistas aí tal da época da ditadura, que eles chamam de autocensura, né? O cara não escrevia porque tinha medo de morrer, de apanhar, de ser expulso do país, né? Hoje, galera, eu escrevo material didático para algumas editoras do Brasil. E, de certa forma, a gente passa por um momento de censura e até de autocensura, né? Então, por exemplo, eu estava escrevendo para essa coleção nossa, Araribá, uns conteúdos tal que me pediram sobre a ditadura militar. E aí meu editor-chefe lá, não, Manera, usa a palavra mais suave e tal. Por quê? Porque é o governo que autoriza ou não esses governos para ser comprado e distribuído para as escolas públicas, né? Então a gente vive, não abertamente, né? Mas é uma autocensura. Então eu não escrevo porque eu sei que o meu editor vai vetar e porque sei que o governo não vai comprar o livro, que a empresa que eu trabalho quer vender o livro, né? Então, de certa forma, isso ainda meio que existe, beleza? Então era isso, galera. Queria falar um pouquinho da censura, da autocensura, né? E que é um sinônimo aí contra qualquer princípio liberal, né? A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão que a gente tem para escrever, pensar, falar o que a gente quer, desde que a gente não cometa injúria, calúnia, né? Contra ninguém. Beleza? Então era isso. Espero que tenham entendido aí, gostado. E na quarta-feira a gente volta com a videoconferência. Lembrando que até semana que vem vocês têm um trabalho para fazer, né, galera? Que vale nota o último trabalho aí de vocês, tá? Então um abraço e até quarta-feira. Bom final de semana.